está ouvindo Hiperbólico. Perguntas em movimento. Movimento. Saudações, caros ouvintes. Sejam bem-vindos ao terceiro episódio do podcast Hiperbólico. Eu sou o Douglas Lopes. E eu sou o Márcio Jarek. Qual a pergunta de hoje, Márcio? Hoje a pergunta é: por que filosofia? E especificamente sobre o ensino de filosofia no Brasil, alguns desafios e perspectivas após a medida provisória da reforma do ensino médio. Hoje contamos com o convidado Délcio Junks, que é professor de filosofia do Departamento de Educação da Universidade Federal do Paraná. A palavra é sua, Délcio. Quiser se apresentar e falar um pouco sobre você? Eu sou o professor Délcio, atuo na Universidade Federal do Paraná, já tive experiências em universidades privadas, trabalhando com a filosofia e agora mais especificamente com a filosofia aplicada à educação. Quem sonoriza o episódio dessa semana é o disco Caça-Palavras da banda Sincopé. Se você quiser ouvir a banda ao vivo, no dia 8 de junho de 2017, dependendo do dia em que você estiver ouvindo esse programa, eles tocarão no bar Doce de Cidra, que fica no bairro Água Verde, em Curitiba. Gostaríamos de agradecer especialmente a Gabriela Bruel, Helena Sofia, Isaac Dias, Léo Cardoso e Natália Bermudes, que cederam suas composições para animar a nossa discussão no Hiperbólico. E lembrando mais uma vez, se você é compositor e quer divulgar, compartilhar o seu trabalho, entre em contato com a gente através do e-mail contato@hiperbólico.com.br. Gostaríamos de agradecer aqui os nossos amigos que enviaram seus comentários, vamos dizer assim, mais técnicos sobre o andamento do programa, a dinâmica do programa e também detalhes mais específicos sobre a qualidade de som, o formato de gravação. Em específico aqui os nossos amigos músicos Gustavo Bonin, de São Paulo, e Bruno Garcia Batista, de Belo Horizonte, e também o nosso amigo Augusto Fontes, do Maniçoba Podcast. O Maniçoba é um podcast que fala sobre discos antigos. Enquanto eles ouvem o disco, contextualizam as composições daquele trabalho. O podcast Maniçoba, o nosso amigo Augusto, é um dos sites que seguimos. É maniçoba.com.br. Nós gostaríamos de agradecer novamente o engajamento dos ouvintes. Tivemos aí comentários que contribuem muito para o andamento e para a melhoria da realização dos episódios do Hiperbólico. Também aqui em nossos recados, comentários, mensagens, e-mails, mencionar aqui o recado do nosso amigo Will Coutinho Ramon, nosso ouvinte aí, querido, que nos mandou a seguinte mensagem, abre aspas aqui: parabéns pela iniciativa Douglas e Márcio. O podcast Hiperbólico fornece evidências de que a web não é só lugar de entretenimento e de que há espaço para consciência crítica fora da academia. O formato do programa é interessante e tem tudo para agradar tanto curiosos quanto o público mais exigente. Fecha aspas. Muito obrigado, Will. É o que nós esperamos, né, Márcio? Atingir um público diverso aí, que seja interessante para o público acadêmico, mas que também agrade aos curiosos pela filosofia, pelo pensamento crítico e assim por diante. E lembrando, né, que mesmo a avaliação do Will, né, de que o programa é interessante, nós esperamos tornar ele cada vez mais interessante com as sugestões, contribuições, críticas de vocês. Sempre mandem suas sugestões, comentários pelo e-mail contato@hiperbólico.com.br. Também assine o feed do Hiperbólico e nos siga nas redes sociais. Curta a nossa página facebook.com/hiperbólico podcast. O episódio de hoje, dada a importância do tema e a dimensão para os futuros professores de filosofia, os atuais professores de filosofia, os alunos que têm a disciplina de filosofia e para toda a sociedade brasileira, muito provavelmente nós teremos aí uma segunda etapa, uma segunda parte de discussões. Ela não deve ser na sequência, no entanto, é um tema que não cabe em um programa só. Então nós já temos organizado a gravação de um segundo episódio sobre o tema. Com o colega Dr. Délcio Junks, o professor Geraldo Balduino Horn, que tem aí um histórico de militância pela causa da disciplina de filosofia. No apuro, corre, corre, no relógio tique.
não se pode aprender filosofia já pela simples razão que ela ainda não está dada. E mesmo na suposição de que realmente existisse uma, ninguém que aprendesse poderia se dizer filósofo, pois o conhecimento que teria dela seria sempre um conhecimento tão somente histórico subjetivo. Quem quer aprender a filosofar tem o direito de considerar todos os sistemas da filosofia tão somente como uma história do uso da razão e como objetos do exercício de seu talento filosófico. O verdadeiro filósofo, portanto, na qualidade de quem pensa por si mesmo, tem que fazer um uso livre e pessoal de sua razão, não um uso servilmente imitativo. Este é um trecho da Lógica de Kant, página 42. Por que filosofia, caro Délcio Junks? A filosofia é uma disciplina, uma reflexão fundamental para que a gente possa organizar inicialmente o nosso pensamento e principalmente produzir uma interpretação do mundo que nos rodeia de uma forma fundamentada, porque isso é um elemento fundamental para a formação da nossa identidade e para nós também entendermos quem nós somos e como é o mundo que nos rodeia. Concorda com a passagem anterior do Kant e com aquela famosa passagem de que não se aprende filosofia, se aprende a filosofar? Qual que é a implicação aí de aprender filosofia e aprender a filosofar? Imagino que se fosse tomada ao pé da letra a ideia de aprender filosofia, seria de que a filosofia contém já uma verdade definitiva sobre algum aspecto, quando realmente a reflexão filosófica sempre busca ir além daquilo que já está posto. A filosofia é mais uma atividade, uma forma de se relacionar com os dados que nós temos de nós mesmos e do mundo, do que algo que possa ser aprendido e guardado, porque a filosofia não pode ser considerada como algo definitivo, portanto nunca será aprendido de uma forma completa. Existe uma determinada leitura que vai dizer que a filosofia vai questionar a utilidade, a pragmática da filosofia, né? E é um debate importante da gente trazer para os ouvintes, no sentido de responder, afinal de contas, para que serve isso que a gente chama de filosofia. Ou então brincando com aquela expressão muito comum aí nos corredores dos cursos de filosofia, né? Que é uma expressão cheia de equívocos e erros, né? Primeiramente, que a filosofia é uma ciência com a qual ou sem a qual o mundo permanece tal e qual. Talvez o mundo permaneça tal e qual, mas as pessoas com certeza não serão as mesmas a partir da filosofia. Eu considero que, sobre a questão anterior, que se a gente pensar enquanto utilidade da mesma forma que se aplica às ciências, talvez realmente a filosofia não tenha utilidade, já que ela não é uma ferramenta para atingir um fim específico, como as ciências que nós utilizamos, por exemplo, no sistema de produção, na transformação material imediata do mundo. Mas quando a gente imagina que o ser humano é um sujeito que não deve agir somente com vistas a um fim predeterminado, mas principalmente ser capaz de refletir sobre os fins possíveis para a ação humana e também para a sociedade, a filosofia é um conhecimento fundamental e que tem, portanto, uma necessidade fundamental na existência humana e social. Só para a gente emendar assim, né, o raciocínio, talvez não fosse possível sequer método científico sem pensamento filosófico. A questão da ciência também não se reduz só a praxis, né? A gente precisa lembrar de uma necessidade de reflexão para uso responsável da ciência, né? Então, por exemplo, quando nós vemos produção de agrotóxicos para suprir a demanda do mercado e sem pensar em meios alternativos mais saudáveis, sabendo que os agrotóxicos são uma fonte inquestionável de desenvolvimento de câncer, nós percebemos a necessidade do uso da razão para além da pragmática da situação. Talvez uma pergunta a se colocar seria: como seria o mundo sem pensamento filosófico? Qual é a falta que esse tipo de raciocínio faria
Ou emendando nessa observação, eu coloquei que o mundo permanece tal e qual, e a sua resposta brilhante de que o mundo pode permanecer tal e qual, mas as pessoas, então, seriam transformadas pela filosofia. E como seria um mundo sem filosofia? É difícil imaginar, já que... É um exercício pesado de imaginação aqui. Seria um exercício de ficção, né? Talvez nas distopias aí do século XX que nós tivemos famosas, podem até pensar uma sociedade sem a filosofia, mas o fato é que a filosofia talvez tenha sido um dos elementos mais importantes na constituição do nosso modelo de sociedade, né? Então, sem a filosofia, provavelmente nós não estaríamos aqui. E quando o debate, voltando à questão anterior, às vezes se reduz à utilidade imediata, como no exemplo aí do agrotóxico para a produção de alimentos, o que essa ciência pragmática, ou essa aplicação do conhecimento científico de forma pragmática, esquece de colocar quando argumenta desse modo, é que nós conscientemente direcionamos a organização da nossa produção num caminho que diz que hoje esse modelo produtivo é essencial, mas o fato é que, assim como nós adotamos esse modelo, nós poderíamos ter escolhido outro e pensar outros modelos diferentes. E, nesse sentido, a filosofia é uma das formas de reflexão que nos possibilita fazer um diálogo com isso e imaginar que, obviamente, você não pode mudar radicalmente de uma escolha feita que gera um modelo de organização do trabalho, de produção, para outro completamente diferente. Mas, obviamente, que conscientemente nós podemos fazer uma transição e colocar como elemento fundamental, importante talvez, pensar em aspectos da qualidade de vida que vão além da produção ou do lucro imediato. Ai, que saudade que eu tenho. Tentando aqui direcionar a nossa conversa para uma situação bem específica do Brasil, professor Delcio, se poderia falar um pouquinho sobre essa trajetória da filosofia no Brasil. A gente falou um pouco da importância da filosofia, um exercício de imaginação de como seria o mundo sem a filosofia, ou sem o filosofar, para ser mais específico, um momento formativo de atitude filosófica, e o Brasil cheio de idas e vindas em relação à filosofia, tanto no ensino básico como no ensino superior. Se poderia falar um pouquinho sobre isso, as consequências dessas idas e vindas, os benefícios dos momentos em que a filosofia teve mais constante aí no ensino? Enumerar benefícios de uma forma objetiva talvez seja um pouco precipitado, até mesmo uma pretensão muito grande, mas quando a gente pensa nas indas e vindas, principalmente na nossa história mais recente, né, com o conhecimento geral, né, e durante o golpe militar a filosofia foi uma das disciplinas que foram abolidas ou eliminadas do currículo do ensino público, principalmente. Imaginando o modelo ideal da disciplina, talvez ela não tenha sido completamente implantada ainda, já que dentro até mesmo dos parâmetros curriculares, ela costuma ser tratada de formas muito diferentes e as políticas educacionais que vão gerando mudanças constantes talvez impede que tenha-se que a gente possa fazer um balanço positivo, talvez mais seguro, mas sem dúvida aquilo que se percebe, talvez isso possa ser até um pouco idealista, né? Mas na postura das gerações que tiveram filosofia no sentido de questionar e reivindicar os seus direitos ou quererem ser ouvidas, eu acho que nos últimos tempos nós presenciamos de uma forma bem mais efetiva do que em épocas anteriores. Poderíamos abordar também a questão da democratização do ensino de filosofia. A partir dessa construção histórica, nós conseguimos a implementação do ensino de filosofia no ensino médio. Como implicação disso, a democratização do pensamento filosófico, que por mais que na maioria dos estados seja 1 hora aula só, né, no Paraná nós temos 2 horas aula, é um início para dar acesso ao pensamento crítico. Então você tem estudantes tanto da periferia quanto do interior, das áreas rurais,
que tem acesso à leitura dos clássicos de Aristóteles, Platão. Daí a gente pode falar numa pragmática em relação a essa transformação nos sujeitos mesmo, né? Como que a gente pode avaliar essa democratização? Qual que é a extensão dela no sentido de transformação na vida dos estudantes? Eu acredito que talvez a coisa mais imediata que se percebe nisso é que o estudante, a partir do momento que ele tem acesso à filosofia, ele começa a ver a realidade, a tentar entender os problemas acerca da realidade de uma perspectiva mais ampla. E, inicialmente, a pessoa é condicionada por acomodação ou por outros motivos a ver somente a partir de uma perspectiva muito subjetiva. E essa perspectiva subjetiva às vezes leva o indivíduo a se isolar da realidade, acreditando que aquela é a única, que esse pequeno espaço da realidade que ele tem é a única realidade possível. Enquanto que a partir do momento que ele começa a ter acesso à filosofia, as questões clássicas que a filosofia aborda, a forma com que essas questões são tratadas, ele passa a ter uma visão mais ampla da realidade e perceber os problemas dentro do seu contexto e ter uma visão de conjunto da realidade, talvez, né? Não somente a perspectiva subjetiva, que na maior parte das vezes as pessoas acham que expor a liberdade de pensamento é eu falar o que eu penso e ficar por isso mesmo. Não tem a disposição para o diálogo, para construir uma visão do mundo que vá além da sua mera perspectiva particular. A internet tem essa possibilidade de democratização de opiniões, né? A gente já comentou no primeiro episódio sobre a relação entre doxa e opinião de fato. Agora, falando um pouco da relação entre a filosofia e a história, a gente pode perceber que desde o Sócrates há uma perseguição em relação àqueles que se esforçam por construir uma opinião e sair da sua subjetividade, construindo um ponto de vista crítico sobre a realidade, né? Nós podemos observar desde do Sócrates, passar pela Idade Média, aqueles que foram para a fogueira. Podemos contextualizar em vários momentos históricos a opressão relativa àquele que vai se esforçar por fundamentar uma perspectiva mais objetiva ou simplesmente diferente do status quo. E ultimamente tem nos acusado de sermos doutrinadores, né? Essa palavra tá na moda agora de doutrinação. É importante pensar no que é entendido por doutrinação, observar a própria composição do currículo, porque alguns gostam de reduzir a filosofia à construção de pontos de vista de esquerda, que são extremamente relevantes, mas é sempre importante lembrar que a filosofia não é somente política e muito menos construtora de um só ponto de vista. Então, ao observarmos o currículo e as práticas em sala de aula, existe um universo de conceitos muito maior do que isso. Como que é possível avaliar essa postura da doutrinação? Bom, primeiro, talvez haja uma explicação que em outras épocas foi vista como associada à biologia, mas que talvez não seja bem que nós temos, ou a maior parte das pessoas tem medo diferente. E aquele que busca refletir, ou que busca fazer com que a gente veja uma realidade além daquela que estamos acostumados, causa medo. E isso incomoda as pessoas. A partir do momento que elas conseguem ver um pouco além daquilo que viam antes, isso causa uma situação de desconforto. Se você ampliou o seu horizonte de visão, você não consegue mais ficar do jeito que é. Então, eu vejo isso muitas vezes como uma forma de proteção. A pessoa está acomodada e não quer saber de ir além daquilo que já está dado. Então, a reação mais fácil é acusar o outro de ser doutrinador, ou de, como a acusação de Sócrates, de corromper a juventude, simplesmente porque ele está tentando propor uma reflexão para que as pessoas vejam além da realidade costumeira, além do senso comum das coisas. E, nesse sentido, a doutrinação poderia entender até como sendo o contrário disso. Então, você está doutrinando quando você impede a diversidade, porque o fato de você trazer uma ideia para debate não significa que você tem que adotar essa ideia, mas que eu tenho que conhecer quais são as possibilidades para que o meu pensamento seja fundamentado, para que eu tenha a convicção de que aquilo que eu penso realmente é algo conciso
preciso, que é algo que, diante da diversidade de possibilidades da realidade, é algo bom ou aceitável. Então, quando eu não tenho, não me é trazida essa chance de ver outras possibilidades, com certeza a gente passa a viver num mundo bem mais limitado. Então, dizer que por você estudar autor X ou Y, você está doutrinando alguém, na verdade, quando você cria essa censura, é que você está oferecendo uma possibilidade mais fácil para que a doutrinação aconteça. Você impede que o indivíduo reflita sobre questões que, se já foram levantadas e permanecem na história da cultura, que são realmente importantes. Mas, obviamente, que eu sempre posso refletir sobre alguma ideia e chegar à conclusão de que essa ideia não é algo viável. Agora, o que eu não posso é simplesmente censurar, impedir que a ideia seja debatida. Esse forrozinho vai lá pra casa do Beto. Aê! Curioso notar como, apesar de todas as transformações pelas quais nós passamos, é possível atualizar um texto do Kant, por exemplo, no século XIX, chamado O que é Esclarecimento, em que ele vai abordar a questão da necessidade de autonomia, né? Da saída do homem da sua condição de menoridade, no sentido da dependência, seja da autoridade, ou seja dos manuais, ou seja dos conjuntos de regras. Ele apresenta uma metáfora que é interessante, que é justo a do gado. Ele apresenta essa questão do gado que tem medo de sair do grupo, estourar a cerca e se libertar, simplesmente porque ele não sabe o que vem para além da cerca, porque ali dentro ele tem a água, tem a comida, tem o alimento, só que a finalidade de manter o grupo coeso é justamente o abate. Então é uma questão interessante da gente lembrar, refletir sobre como o papel da autonomia está comprometido quando há depois do pequeno avanço que nós conseguimos, uma violência em relação à democratização justamente de um espaço no currículo que vai estimular a autonomia das pessoas. Então, por que não ter uma sociedade autônoma? Qual é o medo de ter uma população autônoma? Tomando aqui o papel de advogado de acusação, né? Mas ainda assim, pensando também nos desafios aí para a filosofia no Brasil, principalmente a presença da filosofia no ensino básico, ainda assim não é possível momentos ou situações, circunstâncias em que ocorra efetivamente alguma doutrinação. A gente comentou sobre a ausência da filosofia por muitos anos, né, no currículo básico, e isso provocou um desastre total, porque houve um desestímulo na formação de novos professores de filosofia e mesmo na formação de professores, na formação de novas metodologias, didática, avaliação de currículos, principalmente nas regiões mais afastadas do país. Vários outros professores, às vezes com formação precária, de outras áreas, né, claro, com todo respeito, né, tem um trabalho excelente de vários professores de outras áreas que lecionam filosofia. Todas essas situações de limitação, o desastre provocado pela ausência da filosofia não favoreceu aí em algum momento circunstâncias que levaram ao momento de doutrinação, que desconsiderando as palavras do Kant, algum professor que desconsidere essa condição de autonomia, que desconsidere essa formação mais crítica, mais liberta de enfrentamento ao medo e não de censura. Será que não ocorre ou pode ocorrer? Não, acho muito bem colocado, que inclusive isso eu retomo algo que eu tinha falado antes, de que talvez a filosofia nunca tenha sido implantada de uma forma efetiva justamente por causa disso, porque muitas vezes a filosofia é uma disciplina dada por professores que não têm uma qualificação suficiente, ou acabam transformando aquela reflexão que deveria ser objetiva, uma reflexão sistemática, a simplesmente passar uma interpretação da realidade feita a partir de convicções próprias do professor e
não a partir daquilo que fundamenta, de fato, a reflexão filosófica. Então, nesse sentido, acredito que a sua acusação pode ter fundamento, sim, que quando você não tem uma preparação efetiva para que o professor trabalhe com filosofia, que possa acontecer de ele tentar convencer o aluno de que a sua interpretação da realidade está correta, quando, obviamente, não é essa a intenção da filosofia enquanto disciplina. Mas, por outro lado, quando você dilui a filosofia, faz com que ela deixe de ser uma disciplina e passe a ser um estudo ou uma prática, que é a proposta da transformação agora, você está ampliando essa possibilidade imensamente, porque você vai ter uma questão filosófica tratada por um não filósofo de uma forma não filosófica. E aí, consequentemente, ela vai ter a possibilidade, talvez, de transformar no contrário daquilo que é o objetivo. Como diz o Adorno, né? Quando você toma a filosofia desse modo, você transforma ela no contrário, que é o totalitarismo. Não a reflexão, a busca de ampliar suas visões do mundo, de ver a partir da diversidade, mas querer impor uma forma de pensamento específica. E caminhamos, talvez, nessa direção quando você pretende estabelecer censura, dizendo que determinados temas não podem ser estudados ou que qualquer um pode tratar de uma reflexão que, na verdade, é sistemática. Como foi colocado na medida provisória da mudança do ensino médio, qualquer um com notório saber. Esse notório saber é que é bastante questionável. O que constitui esse notório saber? Né? Quem vai ser o juiz do notório saber? Que seria um notório saber em filosofia. Cotidianidades. Aquilo que você ouve todo dia sempre igual, mas muitas vezes pensa em dizer não. Pesquisa britânica promovida pela ONG EEF e pela Universidade de Durham indica que ensinar filosofia torna os alunos mais aptos a aprender outras disciplinas. Então, as escolas enfrentam uma pressão implacável, né, para aumentar sua oferta de disciplinas nos campos da ciência, tecnologia, engenharia e mesmo matemática. Poucos estão defendendo a filosofia, que a matéria que traz essa notícia sobre a pesquisa britânica argumenta que talvez devêssemos aí reivindicar mais aulas de filosofia. Essa notícia é uma notícia de um site britânico, né, de uma pesquisa realizada por um ano em escolas de ensino básico na Inglaterra. Né? O link para a notícia e também o link para os resultados da pesquisa você vai encontrar no nosso site. Nessa pesquisa, que foi realizada com crianças de 9 a 10 anos, trouxe resultados surpreendentes. Alunos que passaram a ter apenas uma aula semanal de filosofia na escola, uma aula de filosofia dada por professores de filosofia, não um conteúdo apenas dado por outro professor. Esses alunos eles melhoraram seu desempenho em outras disciplinas, ao exemplo de matemática e o aprendizado da língua, no caso lá, a língua inglesa. Eles aprenderam mais rapidamente comparados aí aos alunos que não tiveram a disciplina de filosofia. Participaram desse estudo, que foi promovido por uma ONG, né, Education Endowment Foundation, por isso o EEF, 3.000 alunos de 48 escolas na Inglaterra. Depois de assistir às aulas sobre questões como verdade, justiça, amizade e conhecimento, um primeiro grupo de crianças teve notas melhores em matemática e inglês no que seria equivalente a 2 meses extras de aulas dessas matérias, por exemplo. Estão tendo aula de filosofia, uma aula semanal, é como se eles tivessem uma espécie de reforço escolar nas outras disciplinas. Esse foi o efeito constatado pela pesquisa. No caso das crianças de menor renda, que moram nas periferias das grandes cidades da Inglaterra, também receberam, junto a isso, alguns suportes, né, de refeição e apoio. Né? Esse desempenho foi maior ainda. Eles evoluíram equivalente a 4 meses em leitura e 3 meses em matemática e 2 meses na escrita. Os professores aí também relataram na pesquisa um impacto benéfico na confiança dos alunos na capacidade de ouvir os outros, a capacidade de diálogo, não só a opinião intransigente, mas sim a busca por um entendimento
entendimento, né, dialogado. Essa notícia, ela correu aí às redes sociais e vários jornais aqui do país também reproduziram esses dados, né? Mas o interessante é que essa notícia circulou bem nesse momento de discussão aqui no país da reforma do ensino médio, mas parece que não gerou tanto efeito aqui, principalmente em nossas autoridades, nossos representantes políticos. Por que será? Se nós observarmos o currículo do ensino fundamental, por exemplo, ali do 6º ao 9º ano, os estudantes vão ter 5 aulas de língua portuguesa e, salvo engano, 5 aulas de matemática. O que nos leva a perguntar se aumentar a carga horária dessas disciplinas é a solução. Fazendo uma reflexão bem simples, a questão da alfabetização e do estímulo ao raciocínio lógico podem ser resolvidos simplesmente aumentando carga horária, ou há um equívoco em relação a métodos empregados aí? Tem muitos estudantes do ensino médio que chegam no ensino médio sem saber ler, interpretar um texto e produzir um texto. E também fazer contas, né? Raciocínio lógico ou coisa do gênero. Então, é a carga horária que vai resolver. Falta uma pesquisa no sentido, no Brasil, de acompanhar como o ensino de filosofia impacta na melhora em outras disciplinas. Porque a partir da perspectiva a partir da prática de leitura de texto, da prática de debate em sala de aula, você acaba estimulando essas ferramentas que vão auxiliar em outras disciplinas, como a própria língua portuguesa, sem entrar numa discussão em relação ao reducionismo da língua portuguesa, se a gente comparar com países como a Finlândia, que tem uma carga horária de estudos menor que a nossa e os estudantes são todos poliglotas. Os estudantes saem sem saber falar inglês, que também eles têm desde o ensino fundamental, mesmo a língua materna. Então, como que é possível avaliar essa nova proposta de currículo aí, tendo em vista a ampliação de carga horária e a ampliação, sobretudo, das cargas horárias de língua portuguesa e matemática? Primeiro, com relação aí ao fato de estudos como esse não repercutir no Brasil, na nossa realidade, se dá talvez porque não interessa, né? Uma vez que o que se pretende é uma forma de ensino mecanicista, talvez que não leve a pessoa a de fato ter o entendimento sobre os conteúdos que estão sendo dados, mas simplesmente querer que aquilo seja uma ferramenta de aplicação imediata. E embora, obviamente, que português ou o estudo da língua e a matemática sejam fundamentais, afinal de contas, é através da disciplina de português que nós aprendemos a transformar o nosso pensamento em linguagem para poder comunicar aos outros. Sem isso, não há diálogo, não há democracia, não tem como termos efetivamente uma vida em sociedade. E a matemática é fundamental para o raciocínio lógico, em outros aspectos que também, na questão da filosofia, se tornam fundamentais. Mas o que falta aí, que talvez seja o que a filosofia contribui nisso, é fazer uma conexão entre essas diferentes disciplinas, mostrar a capacidade aí da interpretação de texto, do domínio da língua como elementos fundamentais e a capacidade de raciocínio lógico, não só na busca de uma aplicação pragmática disso, mas na busca de uma interpretação da realidade. E eu acredito que essa é uma das contribuições fundamentais da filosofia, porque você não precisa necessariamente estudar filosofia para ser filósofo, mas para poder elaborar questões e buscar respostas a partir dos problemas da realidade de um modo mais consistente, e relacionando com todo o universo de conceitos, de conhecimento que a escola deve oferecer ao aluno. Vou cirandar a saudade, que é pra ela não me matar. Um dos itens talvez mais comemorados e divulgados da recente reforma no ensino médio é trágico, a ideia de flexibilização no ensino, e flexibilização principalmente de percursos formativos. Eu acho que esse é o termo que está na lei, né? Percursos formativos, o aluno
poderia escolher percursos de humanas e tecnológicas, de formação nas ciências exatas ou da profissionalização. Falo que seria trágico porque impediria então uma visão mais de conjunto, sistêmica, ampliada, que a filosofia propõe. Eu acho que primeiro a gente deve relacionar com um outro fato que é um problema constante. E na minha experiência enquanto professor do ensino superior, eu presencio constantemente nas séries, nos anos iniciais, é que boa parte dos alunos chegam à universidade com 17, 18, 19 anos e reclamam, uma reclamação constante é que eles ainda não têm certeza do que querem fazer. Então, com essa possível flexibilização, você está jogando essa escolha que deveria ser feita aos 17, 18 anos para um indivíduo com 13, 14 anos. Então, na verdade, você está privando o aluno de uma série de conhecimentos que são fundamentais e que poderiam ajudá-lo a escolher de uma forma mais segura aquilo que realmente eles querem estudar. Mas se você limita o seu currículo impedindo que ele tenha acesso a esses outros conteúdos, obviamente que isso não vai fazer parte da sua escolha. Então, o que tem aí é uma privação de conteúdos e conhecimentos e não uma flexibilização no sentido positivo. Não acredito que haja um sentido positivo nessa flexibilização. O que vai acontecer na prática, efetivamente, é uma privação do acesso ao conhecimento que deveria ser o mínimo necessário para que possa fazer uma escolha e decidir, então, no ensino superior, o que ele gostaria de fato de estudar. Tem algumas contradições aí que se pode apontar. Por exemplo, toda a justificativa pragmática no sentido de ofertar um ensino técnico, preparar o estudante para a entrada no mercado de trabalho. Só que ao ampliar a carga horária para o ensino integral, como está sendo proposto, isso afasta o aluno do mercado de trabalho. É evidente que há uma crítica implícita aí em relação à idade que os estudantes começam a trabalhar. É triste a gente ter que discutir sobre isso, mas o fato é que há uma grande porcentagem dos estudantes que começam a trabalhar já no ensino médio. E tendo o ensino integral, eles não vão poder encontrar um emprego de um período, sequer de meio período, havendo a necessidade de colaborar na implementação da renda familiar, porque é uma questão de dignidade mesmo do estudante, né? Ele tem as alternativas diante dele de ou frequentar o ambiente escolar, se preocupar com a sua formação, ou trabalhar. É uma coisa que com o meio período é possível de se equilibrar. A discussão sobre carga horária é uma discussão peculiar, tendo em vista que, como já mencionei, países como a Finlândia, que sempre está entre os de 3 a 5 primeiros lugares nos rankings de avaliação de qualidade de educação, tem uma carga horária menor do que a nossa. E a outra questão é em relação à visibilidade, ao panorama que se tem de trabalhos, de empregos no futuro, porque os índices de fábricas que adotam sistemas de automação, os aplicativos que começam a influenciar na realidade e transformar todo o mercado, como o polêmico Uber, que consegue mobilizar motoristas que nunca foram profissionais, né, como os taxistas, para ganhar menos, mas sem ter formação nenhuma. Que tipo de panorama a gente pode visualizar daqui para diante? Porque parece que há uma incoerência de proposta de ensino técnico com o que está a vir pela frente em relação ao mercado de trabalho. Bom, com relação ao ensino técnico e ao mercado de trabalho, eu acho que a realidade é bem mais complexa do que se está mostrando, né? Do que parece que é tão fácil você implementar o ensino técnico e que todo mundo vai estar preparado. A nossa experiência dos anos 70, principalmente, do ensino técnico, ainda podemos dizer, embora com todos os problemas que tinha um certo sentido, porque naquela época as transformações na organização do trabalho aconteciam
em períodos mais alongados. Agora nós vemos um momento em que, em questão de uma década, você muda completamente o que é a atividade de um técnico. E aí essa possível formação que o aluno teve já vai ter pouca ou nenhuma validade. Outra questão com relação também ao ensino integral é que para o aluno ficar o dia inteiro na escola, ele vai ter que ter atividades do que fazer. E quando a gente pensa a realidade da educação brasileira, quando se fala constantemente em corte de verbas que educação é gasto e não investimento, e que constantemente as escolas carecem, às vezes, de materiais fundamentais, então o que o aluno vai fazer o dia todo na escola? Então isso, do ponto de vista econômico, demandaria um investimento muito grande. Não que isso não possa ser feito, mas observando as políticas educacionais dos últimos anos e a perspectiva que se apresenta a partir da ideia da mudança do currículo, é que esses investimentos não serão feitos, né? Então, como que vai ficar essa educação integral se não há atividade para o aluno fazer? Levantando coisas aqui para a discussão do episódio de hoje, né? Eu me deparei lá com uma distinção, né? Não sei se é consensual essa distinção ou de um autor específico, mas a distinção entre ensino integral e educação integral. Que o ensino integral seria a carga horária ampliada, o aluno entra pela manhã e sai no final da tarde da escola. E aí ele tem uma série de atividades, né, formativas, artísticas, de educação física, esportes, né, ou então de formação profissional, técnica, né. Isso seria o ensino integral. E a discussão de uma educação integral seria um pouquinho mais complexo. Ou para falar mais apropriadamente, seria bastante mais complexo. Está correta essa distinção de um ensino e de uma educação? E a filosofia onde entra nisso tudo? Eu imagino que quando você fala de educação integral, que você não está se referindo exclusivamente à educação escolar, ou pelo menos a educação feita dentro da perspectiva escolar, mas que você oferte uma série de outras atividades que tenham um caráter formativo. Isso pode ser, imagino, fornecido ou em uma certa dose orientado pelo Estado, mas seria uma forma de imaginar atividades além daquilo que seria programa de ensino e que abordem não só aí na questão curricular disciplinas clássicas ou que estejam voltadas para o mercado de trabalho, como é moda falar agora, mas que trate de questões que fazem parte da formação do indivíduo enquanto ser humano. E aí poderíamos imaginar uma série de atividades que o nosso modelo atual de ensino não contempla, né? Como atividades culturais, por exemplo. Então, nesse sentido, a avaliação do cenário brasileiro é mais trágica ainda. Se não temos condições estruturais, financeiras, estabelecer um ensino em tempo integral, quem dirá pensar numa educação integral? E eu acredito ainda mais que fica difícil de se fazer uma educação integral quando começam a se criar certos tabus acerca de temas que não podem ser abordados pela escola, rotulá-los como doutrinação ou coisas do gênero, que aí você vai... Você falou coisas do gênero, eu lembrei que ideologia de gênero, né? Então, inclusive. Então, que acabam impedindo que temas fundamentais na formação do indivíduo sejam abordados no sistema de ensino convencional. E essa palavra formação que você repete, ela é extremamente importante para a história do pensamento, né? Formação no sentido amplo, integral, a noção de paideia ou de Bildung lá dos alemães, é isso? Isso seria que estaria além do campo escolar, mas que abrangeria a família, a sociedade, que teriam que estar mais atentos para isso. Senão depois o pessoal tem que ficar, as empresas têm que ficar pagando curso de ética com carnal lá. Pode ser. E olha que é o tipo de curso mais popular ultimamente, né? É o curso de ética, né? Coaching de ética. Uma coisa que eu achei curiosa, para não dizer trágica, há um tempo atrás, num curso de pós-graduação, pessoas muito interessadas em algo que tinha sido matéria de uma jornalística, que é
o fato de que muitos indivíduos se formam, têm uma boa formação técnica, mas não sabem lidar com pessoas. Aí, antes de arrumar emprego, precisa de um curso de relações pessoais e humanas para aprender a tratar o outro como ser humano e não como objeto, né? Então, claramente, aí não há uma educação integral. Então, a gente já está vivendo um pouco a consequência da falta de uma formação integral, e aí eu mencionei do papel da filosofia nessa formação integral. A gente já está vivendo as consequências disso. Acredito que sim. O processo, no caso, poderia classificar como uma objetificação do ensino. Não é visto como a formação do ser humano, mas simplesmente como um instrumento que possa ter, possivelmente, uma aplicação pragmática. E mesmo essa aplicação pragmática é falha, é deficiente. Só dada a necessidade de cursos extras aí para... Se formos considerar pelo exemplo, percebe-se que sim, né? Uma vez que é difícil de imaginar que exista um profissional que não vá, no desempenho da sua função, ter que lidar com outros seres humanos, né? Você empresário, observe que estão te jogando um papo de doutrinação, mas falta de formação humana na escola é prejuízo para você. Lucro para nós, né? Vamos montar o nosso curso, né, Douglas, de coaching de relações humanas, né? Coaching de ética. Relações hiperbólicas. Curso hiperbólico de relações humanas. Hoje o homem a correr pede a hora e não vê o sol nascer. Ele teima, se refaz. Outra questão que é importante abordar, fazendo um certo corte em relação à questão do currículo e tal, e não fugindo completamente, mas é possível observar uma articulação entre os projetos poderíamos dizer, os instrumentos jurídicos, né, que foram apresentados no decorrer do ano passado, porque são vários. Então nós temos projetos de lei, nós temos uma PEC famigerada PEC 241, que passou a ser PEC 55, que também tem um impacto direto na questão do ensino, e temos a medida provisória 746, que vem com essa, infelizmente não podemos dizer proposta de reforma de ensino médio, né? Porque é uma medida provisória. O que é possível dizer em relação a esse instrumento jurídico, em relação a essa reforma ter vindo justamente através de uma medida provisória? Bom, acho que um dos aspectos mais relevantes nesse caso é que você ter uma modificação ou uma reforma dessa amplitude através de uma medida provisória e não através de uma discussão democrática com a participação daqueles que realmente pensam a educação, ela cria inicialmente, por exemplo, o fato de que não é uma mudança democrática, uma vez que não houve uma ampla discussão e por isso, como alguns pareceres jurídicos já apresentaram, não seria compatível com a Constituição. Mas isso parece ser uma coisa irrelevante, né? Não ser compatível com a Constituição. Isso não tem sido motivo para intimidar ninguém ultimamente nas propostas das ditas reformas, né? Tanto do ensino como agora da aposentadoria, né? Da Previdência. Parece então que é mais drástico do que aquelas posturas assim de sujeitos rasgando folhas da Constituição. É mais drástico ignorar ela do que rasgar ela em público. Porque se a gente pensar, né, já há muito tempo que vem ocorrendo um debate sobre mudanças curriculares, sobre reestruturação da escola, mas o fato é que essa reforma foi feita sem ouvir ou sem levar em consideração nada do que estava sendo discutido, né? Simplesmente alguns empresários da educação foram chamados para fazer uma reforma que provavelmente possibilite uma ampliação significativa do ensino privado, né? Uma vez que o ensino público vai se tornar bastante restritivo até excludente. E com a reforma do ensino médio também,
ressaltando, né, com essa não proposta de reforma do ensino médio, o que o professor pode esperar pela frente, tendo essa questão da diminuição, lembrando da PEC 55, né? Por um lado, tem a necessidade de um investimento maior, justamente pelo ensino se tornar integral, que é contraditório com a PEC 55 que congela os gastos, além da abertura que a MP propõe para formas de financiamento, como a gente já mencionou, a questão do notório saber. O que os professores podem esperar pela frente? Eu acho que as perspectivas não são boas, né? Primeiro que ainda não há uma definição clara de como realmente vai acontecer a divisão, que escola vai ter que curso, e também a forma de escolha disso vai implicar, por exemplo, que, vamos supor, talvez quando a gente pensa na realidade de grandes cidades, que poderia virtualmente ter uma escola dando um tipo de formação e outra escola outra. Mas quando imagina-se, por exemplo, muitas cidades pequenas têm uma escola só, como que essa escola funcionaria com 4 ou 5 currículos diferentes? Ou mesmo nas grandes cidades, na periferia, quando boa parte dos alunos não tem condições de se locomover, seja condições econômicas ou mesmo o transporte é precário, não teria como atingir. Então, eu acho que essa é uma questão que não dá para antecipar de um modo seguro como vai acontecer, uma vez que eu pelo menos não tenho conhecimento até onde eu vi de regras claras para essa mudança curricular, e depois que ao mesmo tempo que teoricamente necessitaria de muito mais professores, você tem uma perspectiva, por exemplo, de algumas disciplinas que simplesmente vão deixar de existir, já que o notório saber, embora haja a ressalva de que seria exclusivamente para o ensino técnico, mas quando você torna uma disciplina, deixa de ter o caráter de disciplina e passa a ser diluída como um componente curricular, quem será o professor que vai estar habilitado para ofertar essa disciplina? Então, eu não vejo com otimismo a condição do professor, né? Acho que vai criar uma série de dificuldades maiores do que as que já vem enfrentando. Para informar o ouvinte, a proposta da medida provisória é, por exemplo, para não falar da nossa área, mas de criar disciplinas como ciências da natureza. Ciências da natureza englobaria conteúdo de física, química, biologia no mesmo pacote. Então, como é que fica esse ensino sem objeto específico de estudo, sem saber direito que professor que vai ministrar essas aulas? E aí, como julgar quem tem mais competência para lecionar essa disciplina específica? O professor de física, o professor de química ou o professor de biologia, já que os objetos de estudo são completamente diferentes, né? Esse é um dos muitos problemas que essa reforma apresenta, né? Que você tem uma disciplina com conteúdos diversos, no entanto, provavelmente vai ser um professor com uma formação específica que vai ministrar essa disciplina. Isso esperamos que aqueles que propuseram a reforma expliquem de uma forma mais clara, né? Que agora não dá para saber. A propaganda é bonita, mas a prática ou aquilo que vai implicar realmente ainda existem muitas questões que são extremamente problemáticas. Talvez haja um aplicativo igual ao Uber, né? Para o professor. Assim, um sorteio, de repente. Faz uma roleta, né? Hoje vamos fazer o sorteio de conteúdos de química. No caso das ciências humanas, vai ser um filósofo, um sociólogo, um historiador, um geógrafo? Um pedagogo. Quem é que vai dar essa disciplina? Vai acabar sobrando pro padre da paróquia, hein? Total, leituras que colocam o pensamento em movimento.
O bloco Catatal procura trazer uma obra de filosofia, literatura ou alguma revista que tenha relação com o tema abordado no episódio. No Catatal de hoje, nós apresentamos o livro Filosofia e Educação, Ensaios sobre Autores Clássicos. Esse livro foi publicado em 2014 pela editora da Universidade Federal de São Carlos. Ele traz aqui uma série de ensaios, como o próprio subtítulo anuncia, de uma série de pesquisadores de quase todo o território nacional que relacionam aí as contribuições de autores clássicos da filosofia no campo da educação. O livro foi organizado pelos professores Marco Francisco Martins, Assísio dos Reis Pereira. Essa é uma obra que conjunta com são vários autores de universidades de várias partes do país que debatem questões da filosofia da educação a partir de autores clássicos e tem também como propósito fornecer um material que possa ser utilizado até de modo didático pelos professores de filosofia ou por aqueles que estão preocupados em aprofundar um pouco mais as questões relativas à formação filosófica. Eu escrevi um capítulo sobre o pensamento de Walter Benjamin, né, a relação com a educação, e o nosso convidado escreveu o capítulo sobre o pensamento de Adorno, é isso? Exatamente, que trata da questão da semicultura ou semiformação. Não fomos só nós que escrevemos. Exatamente. Né? Tem professores gaúchos, paulistas, cariocas, paraibanos, e goianos. Com a apresentação do Antônio Joaquim Severino, né, que é conhecidíssimo aí dos grandes nomes da filosofia da educação no Brasil, dos principais nomes. Então, fica o convite para a leitura dessa obra. Tendo em vista a nossa produtiva discussão, o espaço fica aberto para você fazer as considerações finais, apontar as observações que faltaram a gente comentar no episódio. Também o espaço para divulgação do trabalho, os convites, se for o caso. Primeiro, eu queria agradecer ao convite que me fizeram para vir aqui conversar, debater um pouco com vocês. Queria deixar como indicação também as discussões feitas pelo Núcleo de Ensino de Filosofia, no ZEF, que se reúne regularmente para discutir questões referentes à filosofia e também da educação. Recentemente nós tivemos vários debates sobre essa proposta de reforma da educação. Temos nossos posicionamentos, né? Obviamente contrário, porque nós vemos uma série de limites nessa reforma. Um dos eventos promovidos pelo NESEF são as Olimpíadas de Filosofia, que esse ano já estão em curso, né, estão acontecendo, que embora elas tenham uma metodologia que pode variar de uma edição para outra, ela fundamentalmente se baseia em trabalhos a partir de professores, a partir da disciplina de filosofia com seus alunos, que são apresentados num evento e a partir desse evento que promove-se discussões no sentido de ampliar a discussão filosófica e também dar a possibilidade para o aluno que discute filosofia na escola entrar em contato com alunos de outras escolas que também estão discutindo temas semelhantes ou temas diferentes, mas que buscam ter uma reflexão mais ampla sobre as questões filosóficas e, sem dúvida, também elaborando um material para divulgar o conteúdo dessas discussões, né, desses estudos filosóficos. Fica o link do NESEF aqui na descrição, né? Assim como o Hiperbólico destaca aí o convite, né, a participar das atividades do NESEF e da Olimpíada de Filosofia nas escolas de ensino médio. Mais uma informação, né? A página do NESEF está passando por uma reformulação. Então, em breve ela vai apresentar bem mais possibilidades de conteúdos do que ela vem apresentando até agora. Então, a ideia é ampliá-la para ter uma divulgação mais variada e mais ampla, né, de materiais referentes à filosofia. Chegamos ao fim, então, Douglas, de mais um episódio do Hiperbólico? Ao fim. Ao fim, mas nunca é o fim final, né? O Hiperbólico sempre procura ser o ponto de partida das reflexões e das discussões, né? Inclusive,
essa discussão em relação à reforma do ensino médio tende a dar bons debates ainda. Ela não para por aqui. Até porque ninguém sabe efetivamente como essa reforma vai ser implementada, né? Porque pelo texto, somente o texto do MP não dá conta da implementação. Como já tivemos que engolir isso, né? A MP já foi goela abaixo, é necessário que procuremos nos envolver nas discussões na tentativa de transformar ou qualificar alguma coisa. E como este é o fim do episódio, mas não é o fim da discussão, né? Algumas indicações finais aqui de aprofundamento, de leitura, seguem na postagem. Nós vamos postar lá boa parte dos documentos mencionados aqui ao longo desse episódio, bem como colunas de jornais de circulação da Associação Nacional de Pós-Graduação em Filosofia, pareceres, né, envolvendo a temática, para você dar continuidade, então, de maneira hiperbólica, nesse assunto tão importante aí, que trata dos destinos da educação no país. Também alguns outros podcasts, né? Exatamente, perfeito. Então agradecemos a presença do Délcio. O Hiperbólico está de portas abertas aqui. Sempre que necessário e sempre que pudermos, estamos de portas abertas para a gravação de outros episódios. Bom, quero agradecer mais uma vez o convite para esse debate. Espero ter contribuído um pouco para esclarecer algumas dessas questões. Estou disponível a novas conversas, novos debates sobre este ou outros temas que sejam pertinentes aí ou do interesse. Muito obrigado. Nós aqui agradecemos, Deus. Obrigado pela audiência até aqui, caros ouvintes. Lembramos que a discussão não se encerra no episódio. Obrigado mais uma vez, caros ouvintes, pela escuta atenta e nos encontramos no próximo episódio, muito provavelmente daqui a uns 15 dias. Um abraço a todos e todas. Até mais. Olha só pra ele, parado em frente à TV, hipnotizado com tanto lixo que vê. Ele não consegue sair daquele sofá ali. Ele não consegue ver o mundo além da TV. Quando é que ele vai sair daquele sofá ali? Olha quem ainda tá ali, parado no mesmo lugar. Parece até não acreditar em vida fora daquela telinha que ele vê todo santo dia. Enquanto se segue o dia, as horas passam e ele ali